O design estratégico, ele tem essa capacidade de olhar para uma questão, ou a gente chamando de problema, e construir esse problema de uma forma diferente. O design estratégico tem algumas dimensões, como a questão do agir e do olhar estratégico, né? Que é botar o olho sobre aquilo e entender, não, mas eu como arquiteto, eu não posso fazer esse projeto sem eu entender o que, as outras áreas dessa empresa também estão pensando. Eu preciso saber bem o que é a comunicação, mas também preciso saber como o atendimento vai ser e ajudar nisso, como é que todas as questões vão ser feitas, porque dependendo de como for o atendimento, eu vou ter a questão de diferença de design de serviço e vou alterar o espaço, né? Essa visão sistêmica, então, né? Porque se todas essas questões são importantes, então, nesse sistema, eu vou ter um entendimento, né, dessas redes, né? Seja através de redes de atores, de teorias como ator-rede, ou através de relações, como questões que pesquisas que trabalham a complexidade, agem mais em cima das relações, seja de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir entender mais como são as relações entre essa marca. Eu digo aqui, nesse espaço, por exemplo, da Apple, o que seriam essas relações? Entende-se que a relação tem que ser mais direta com o consumidor. Então, a gente viu antes no espaço o pessoal tendo uma aula de edição de vídeo dentro da loja. Eu estava dando uma aula, eu tinha um professor, então a Apple ela chegou de uma outra forma ao consumidor. Então, tem uma série de gatilhos e informações que vêm, que estão por trás daquela aula, daquele tutorial, né? Além disso, a questão de inovação orientada pelo design, né? Como trabalhar essa inovação orientada, trabalhando reflexões críticas, né? E aí eu acho que, mais uma vez, a gente cai na questão da análise da tendência e de como adaptar as questões para o nosso mercado, né? E a questão de reflexão também através da metaprojetação, né, que é um campo que existem uma série de definições, mas eu traria aqui stricto sensu para a nossa apresentação como um espaço de reflexão crítica sobre o projeto, não necessariamente buscando soluções estéticas para o projeto, mas pensando ele como um todo, né, em outros elementos, né, que vão, no momento de espaço de criação, que vão me levar a possíveis soluções ou inovações talvez inesperadas, né? Sustentabilidade, responsabilidade em relação a toda a ecologia, a natureza, o entendimento ecossistêmico. Quando se tem um entendimento de rede, se tem um entendimento de ecossistema, de relações. Logo, a sustentabilidade, a relação do humano com a natureza, e eu vejo cada vez mais a biofilia entrando também no retail design, aparecendo mais o verde, né, no espaço. E a questão também que é interessante do design estratégico é a questão da construção do problema. Eu tenho um professor, Celso Scaletsky, que é uma pessoa um personagem muito bacana, um grande professor. Tem certa aula, ele diz assim, uma frase muito interessante, que seria, me ensinaram a fazer barcos, mas não me ensinaram quais barcos fazer, né? Então, a gente tem todos os elementos, capacidade de construtiva, capacidade de fazer algo lindo, mas eu quero fazer algo lindo com um sentido pensado, inovativo, né? Então, construir esse problema ao mesmo tempo, a gente recebe muitas vezes, né, um briefing do cliente e talvez o cliente não saiba muito bem por esse briefing, ele mesmo não tem muito claro essa ideia. E a gente faz, às vezes, um contra-briefing também para construindo esse problema, né? E às vezes essa construção de problema dura ao longo do projeto e às vezes pode passar o projeto se é um cliente de longa data, vamos dizer assim, em que se pode elaborar e construir novas ideias a partir daquilo que já foi feito, né? E isso é a ideia de construir o problema, né? De saber do que mesmo a gente está lidando, né? Tem a parte de problem finding e problem setting, né? Antes de fazer o que chamamos de problem solving. E por essas questões, o design estratégico, ele ajuda nessa abordagem em relação ao retail, porque ele permite esse enfoque diferenciado em relação a essas questões, abrindo uma série de campos que podem enriquecer e devem enriquecer muito o projeto. Pesquisas como pesquisa Blue Sky, que seria não uma pesquisa contextual, mas pesquisas com que fazem fios condutores e relações diferentes para se tentar buscar subsídios inovativos, por exemplo, para um determinado assunto, a gente buscando em outras áreas, né, informações.
trabalho por cenários, né? Os cenários, trabalhar por cenários é uma questão que está cada vez mais se falando, né? Se popularizando, de certa forma. Então, o design estratégico ele tem já no seu já na sua raiz essa ideia também de trabalho por cenários ou não, né, de diversas formas. Existem muitas discussões também sobre isso. O design estratégico põe a luz muito pela essa ideia de ver, prever e fazer ver. Eu acho que hoje também se tem uma ideia, para usando uma analogia, o que o pessoal faz hoje também muito de ter essa, vamos dizer, um sprint, né? Então, tu ter uma ideia, tu pensar, ver uma possibilidade, enxergar isso, prever isso, né, e fazer demonstrar de alguma forma rápida, né? Então a questão de tu ter ideias, provocar e demonstrar isso, testar isso de uma forma rápida e conseguir demonstrar isso, né? Considerando que o designer tem essa capacidade de demonstração, de fazer ver, desde o desenho, enfim, das diversas formas de fazer ver, né? Por último, eu queria ressaltar a questão do design de serviço, né? O design para que como a gente pensa o retail, a gente pensa como é o serviço, como é que funciona, como é que essa loja vai, essa experiência vai se dar ao longo da loja em relação ao serviço, né? Onde, no caso aqui, essa loja da Sopa aqui, que tem, né, as pessoas podem provar, enfim, os produtos, depois podem lavar e realmente poder utilizar o produto na loja de uma forma bacana, etc. Então, são questões que o retail, que o design estratégico traz e uma abordagem que eu acho que é necessário, o retail design sempre veio se aproximando disso, que é essa abordagem estratégica para o retail design. Alessandra, aqui eu termino o que seria mais ou menos o movimento em relação ao design estratégico, entraria para o design para emoção, não sei se quer fazer algum tipo de pergunta agora. Eu estava pensando se tu poderia trazer um pouquinho mais essa questão da pesquisa relacionada com o público em si. Ali tu trouxe várias, ampliou um pouco isso, né? Claro, como que eu vou me expressar? Eu tenho que olhar para além daquele meu público imediato, eu tenho que trazer essas outras informações. Se tu pudesse esmiuçar um pouquinho mais esse detalhe, acho que seria bem interessante, que de uma certa forma tu trouxe aí nesses teus tópicos, né? Mas acho que seria legal dar uma reforçada assim, diretamente daquele meu público, porque uma loja eu tenho o dono da loja, né? Que é um público que eu estou atendendo, eu tenho o usuário da loja, né? Como que essas coisas conversam dentro da pesquisa para esse melhor atendimento aí e construção do problema. Perfeito, eu acho que é super. Sim, até eu trouxe uma série de formas, inclusive a pesquisa do Sky, mas tudo isso considerando como uma pesquisa contextual, né? A pesquisa contextual é uma pesquisa que já é uma questão que já vem há mais tempo, né? Mas que é importantíssima, né? A gente entender como é que é o nosso público, né? E como é que a gente pode trabalhar com essas informações vindas do nosso público. Depois, quando eu falar um pouco de design para emoção, inclusive, que a gente também entender não só o que ele fala, mas o que ele não consegue muitas vezes expressar, ou que ele, ou muitas vezes a gente, por si só, né, mas que a gente consegue, através das suas falas, das suas expressões, consegue ter, né, informações que muitas vezes o próprio usuário não tem claro, né? Então, eu acho super importante entender qual é o teu usuário, né, que por mais que seja uma questão assim, né, que já se vem trabalhando e é super importante saber onde a pessoa, quais são os pensamentos desses usuários, desse usuário ou desses usuários na loja, né? E como muitas vezes a gente tem espaços e lojas que são multimarcas a gente viu também no case de, para diversas idades, muitas vezes. Então, se trabalha com públicos muito diversos, né? Então, como essas pesquisas que a gente consegue entender o que o jovem está pensando, o que uma senhora está pensando, a gente consegue, como a gente divide esses espaços dentro da loja de uma forma, né, coesa. Então, a gente trabalha com um VM aplicado para cada um deles, com um tipo de linguagem relacionada à coleção, o que torna tudo mais coeso, né? A gente vai ter um espaço online, no Instagram, lançando as questões de marca com o usuário que vai ser mais jovem, mais direto,
E a gente vai ter a imagem física também dessa coleção enfim, do modelo, do estilo, ou do que for, das imagens que são trabalhadas na publicidade, dentro desses espaços, né, através do VM, né. Então, são uma série de coisas que a gente vai trabalhar com esse público, para conseguir. E aí, e o interessante também, falando sobre aquilo que não se dizem, a gente vai ver depois do design e promoção, é muito isso, assim, entender quais são as predisposições, a gente vai falar sobre isso, sobre concerns, quais são as predisposições e preocupações desse público, né? E como é que eu posso, muitas vezes as pessoas, a gente escutando essas pessoas de uma forma, né, inclusive com teorias que vêm da psicologia, mas escutando essas pessoas entender o que elas não estão conseguindo muitas vezes dizer e que a gente pode entender, e como muitas vezes, até a Alessandra é legal falar isso, assim, que estudos sobre o usuário, existe uma crítica sobre a dificuldade de se pensar em inovação, fazendo estudo em cima do usuário, porque o usuário não vai saber dizer o que ele não imagina que, né, que possa surpreendê-lo. Mas, na verdade, isso muitas vezes, para um projetista, desenvolvedor, ele pode pegar essa informação e pensar, bom, o que ele não está pensando aqui poderia surpreender uma pessoa desse perfil de público? E isso pode ser uma inovação muito bacana. Então, existe uma série de possibilidades, inclusive com essa informação do usuário, que a gente já coleta, que a gente já vem coletando, e existem outras abordagens de pesquisa em cima desse usuário que vão nos dar outras informações também muito bacanas, como a gente vai ver a seguir. E nessa época atual também, o próprio usuário muda muito, né? Como não sei se tu poderia falar isso, tá saindo um pouquinho talvez Não, perfeito, eu acho que é super importante. linha, mas seria bem interessante também, porque tem coisas que eu vou projetar e fazer mais permanente, mas nessa época de mudança constante, tem elementos que eu vou ter que trocar com mais frequência para atender esse próprio usuário que também está em constante modificação. Eu vejo dessa forma, queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, e eu acho que é até bacana, porque quando a gente entrou em contato, conversou até, o assunto era, no primeiro momento, falar sobre retail e VM, né, visual merchandising. E eu acho que aqui tem muito a ver com isso e com o que eu trouxe também na etapa anterior, assim, de slides ali, sobre trabalhar a identidade visual, o VM, e trabalhar a cenografia, trabalhar... Por que isso? Porque a arquitetura ela é muito cara, né, Alessandro? Eu acho que é isso também que está falando, e não tem como tu fazer, dependendo, algumas marcas até conseguem, semestralmente, mudar espaços, mas para que isso ocorra, a gente tem que ter elementos menos relacionados à arquitetura civil, por exemplo, né? Ter mais elementos relacionados por exemplo, a parte de imobiliário, a parte de displays, a parte de colocação de material, a parte possibilitar, por exemplo, espaços. E hoje, com telas, facilita também, paredes LED, facilita trocar informação, porque também com essas tecnologias ficando mais baratas, ao invés de e também de uma forma mais ecológica, né, em vez de trocar, por exemplo, papel, material com esse tipo de coisa, e adesivo, e lona, e tecido com impressão digital e toda a série de recursos que se usa em espaços de loja. Então, permitir que isso, as telas, elas permitem que tu troque muito facilmente, né, esse tipo de informação. E dependendo da escala disso na loja, a gente vê lojas que tem, às vezes, uma parede inteira relacionada a esse tipo de informação, tu muda bastante a cara dela. Porém, mobiliários mais leves, a gente vê muito uma tendência, se a gente entrar, por exemplo, em lojas como a Zara, como o C&A, lojas que, principalmente, que tem redes grandes em muitos lugares no mundo e que trabalham com coleções rápidas, como, por exemplo, a Zara mesmo, né? Ela trabalha, então, com material, e a gente vai ver no exemplo, segue um pouco esse caminho, tá? O case que a gente vai ver, que é de um mobiliário mais modular, mais rápido de produzir, que possa ser barateado o custo à medida da sua produção, que permita que mude de cara, que possa ser usado em caixas, que possa substituir peças. Ele mesmo pode ter prateleira, não, pode ter uma frente de ripada para botar um slat, por exemplo, e mudar daqui a pouco por uma prateleira atrás, e ele ser já um mobiliário pronto, né, para esse tipo de troca, né? Então, essa questão eu acho super importante, que realmente, e é um momento que a gente está vivendo agora de pandemia, realmente que vai ter uma série de alterações, né, e, por exemplo, aquilo que a gente falou já um pouco de tecnologia, né, como as tecnologias de aproximação de campo, a questão da experiência online tendo que se melhorar bastante, como isso, se conectando
a experiência offline, podendo até, a gente visitou, num dos projetos, visitou a própria Zara, que foi a loja autosserviço em Londres, lá, foi uma das pesquisadas, então tendo esse autosserviço também, que é mesmo que a pessoa ainda vai experimentar, existe essa questão de ir na loja, dependendo do produto, ainda é difícil a venda online, né? Ainda existe uma certa barreira em questão de experimentar, ou de querer sentir, por exemplo, calçados, que é um exemplo que a gente vai ver depois. As pessoas gostam de ir, gostam de tocar, gostam de botar no pé e saber se é macio, né? E aí existe uma série de circunstâncias, né? E aí também de como é que eu vou trabalhar com alguns materiais, até com nessa piso, por exemplo, tem coisas que têm um custo muito alto, né, em loja, a parte de civil tem custo muito alto. Então, hoje a gente trabalha de uma maneira mais básica esse fundo e trabalha com uma parte de um design já de mobiliário que permita um pouco mais de cenografia. No exemplo que a gente vai ver no final do case, por exemplo, tem armários metálicos em que eu posso tanto adaptar, encaixar peças e displays, quanto, por exemplo, usar fundos, né? Tanto em PS, que eu digo PS é um material que permite que a gente consiga fazer impressão digital, que tem um custo mais baixo e que daqui a pouco dá uma outra cara para esse mobiliário. Claro que dependendo do tipo de loja e de padrão de loja que a gente está falando, né? Aqui a gente está trazendo só umas imagens. A ideia até, inclusive, dessas imagens é muito mais, como a ideia aqui é falar muito mais de conteúdo, né? Estou vendo necessariamente trazer referências, né? Mas, como a gente conversou, Alessandra, nós somos um público muito visual, né? E é bacana a gente ter sempre no fundo esse tipo de situação.